Mateus 13, tá? Vou fazer aqui a leitura. Leio do verso 24 ao 30. Pura da mais pura pré-existência, e ainda falando sobre as duas sementes, falando sobre o Éden, etc e tal. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Deus, Jesus, semeando em um campo, Éden, mundo, tá? Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O dormir significa eles cederem ao pecado, né, ao erro, e veio o inimigo e semeia joio no meio do trigo. Quando se deu isso, Samuel? Lá no Éden e ao longo de toda a história da humanidade, tá? Principalmente no mundo antediluviano. Quando a erva cresceu, ou seja, as duas linhagens começam a existir, cresceu e frutificou. Apareceu também o joio. Opa, o quê? Essa semente do inimigo, né? Quando começa isso? Caim e Abel, e dentro de toda a humanidade, as duas sementes em paralelo. E os servos do pai de família, ou seja, de Deus, né? E os anjos, ou seja, chegaram lá para o pai de família, né? Indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo, na dimensão, né, boa semente? Porque tem então joio, né? Porque tem então joio. E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso, ou seja, o diabo e os demônios, né? E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Que a gente tire essa semente? Aqui está a amostra que Deus ele permitiu que as duas sementes coexistam. Exatamente como o próprio mal, o próprio diabo, coexiste conosco, os demônios. Por quê? Porque Deus tem um tipo de sentido para tudo isso, de função para tudo isso, para que cada um venha se revelar mediante as dificuldades. Que a semente seja colocada, mesmo que ela que tem que o quê? Prevalecer sobre o espinho, sobre a pedra, sobre as aves do céu. Nós que temos que prevalecer sobre isso. E aí ele diz: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, até o fim do mundo. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, tá? Aqui, para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Senhor, qual é o sentido, né, do joio e do trigo? Ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. O campo é o mundo. É o que eu sempre tenho colocado em todas as parábolas aqui, porque a base é a mesma, tá, pessoal? O mundo, sementes, seres que vêm para este mundo, venham, são semeados. Ou seja, estavam com o semeador, pré-existência. Simplesmente, irrefutável, não negue os textos, não negue o sentido disso. A boa semente são os filhos do reino. Já estavam com ele de antemão e ele planta. Pré-existência, não tem como negar. E aqui também fala sobre a semente do maligno, irrefutável, que é de antemão do maligno, já conectada a ele, e ele também vem e planta outra semente de outra espécie no mundo. Irrefutável. Não negue os textos. Esse aqui é um dos textos mais fortes e que estão falando de tudo aqui, ó, de pré-existência, da guerra das sementes, do mundo e toda a questão do fim do mundo. Inclusive aqui, eu já comentei em uma live sobre a questão do arrebatamento falso, né? Ou seja, onde Deus permitirá que esses seres malignos venham e recolham o joio, ou seja, aqueles que no final não forem aprovados, né? E aí ele diz o seguinte: a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O inimigo é o que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, ceifeiros, né? E eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, aqui também está falando sobre o inferno, sobre a existência do inferno. E aí diz o seguinte: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, tem a questão dos aprovados, reino do seu Pai. Colhidos, ou seja, para um outro lugar. Se é neste mundo, tem que ficar aqui mesmo, né? Não é? Mas se é colhido para o celeiro, para outro lugar, para outra dimensão. Aqui tem um monte de código. Essa parábola é uma das mais profundas, né? Que já falam várias coisas aqui, elucidam várias questões. Né? Sobre tribulação, sobre o fim do mundo, sobre as duas sementes, sobre a pré-existência.